Direto da redação. Eu chego agora ao Rio de Janeiro com Cláudia Freitas, que está comigo ao vivo aqui no estúdio Viu Digital. Cláudia, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia. Quem está com a gente aqui no Direto da redação? Roberto, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro informou ontem que vai entrar com um recurso de apelação contra a sentença da juíza Juliana Bessa Ferraz, que absolveu 3 policiais civis pela morte do jovem João Pedro Matos Pinto em 2020, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a Defensoria, a decisão não observou as provas técnicas e testemunhais do processo e que a decisão contraria a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, que determinam investigações independentes e perícias autônomas em casos de mortes provocadas por agentes do Estado. Os policiais Fernando de Brito, Mauro José Gonçalves e Maxwell Gomes Pereira foram denunciados pelo Ministério Público do Rio em fevereiro de 2022, mas respondiam o processo em liberdade. O jovem João Pedro foi atingido por um tiro nas costas dentro da casa do seu tio durante uma ação conjunta da Polícia Federal e da Polícia Civil na comunidade do Salgueiro, que fica em São Gonçalo. Na época, ele tinha 14 anos de idade. João estava brincando com amigos quando a casa foi cercada e fuzilada pelos agentes. Após ser baleado, um dos adolescentes presentes foi coagido a ajudar a levar o corpo do jovem para um helicóptero da polícia. A família ficou 17 horas sem notícias do João, até encontrar o corpo dele no Instituto Médico Legal. O inquérito policial concluiu que o projétil que matou o João Pedro era compatível com o modelo de arma usado pelos 2 réus. Testemunhas de um laudo de reprodução simulada do crime não confirmaram a alegação de legítima defesa. A notícia da absolvição dos acusados pela Justiça do Rio gerou uma reação de perplexidade na Anistia Internacional do Brasil, que vê a sentença como um símbolo de impunidade nas ações policiais em comunidades. A nota da ONG foi divulgada nesta quarta-feira. E aqui no Rio, a ONG Rio de Paz publicou nas redes sociais que, abre aspas, pais condenados a viverem sem um filho e os assassinos impunes, fecha aspas. A entidade também critica a decisão da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio, Roberto. Ô Cláudio, eu comentava mais cedo esse episódio aqui, aproveitando que você está aqui para a gente comentar, porque a juíza considerou nesse julgamento aí que a polícia agiu em legítima defesa. Mas a pergunta que eu fiz, assim, eu faço e não encontro quem me responda, se é legítima defesa, pressupõe-se que o agressor, a outra pessoa, ela esteja armada. O tiro, a perícia comprovou que foi pelas costas, esse garoto de 14 anos. Então, se foi pelas costas, ou esse garoto estava em rota de fuga, não me consta que estivesse trocando tiros com a polícia, né? E ele estava dentro de uma residência, a polícia teria invadido e foi atingido com um tiro nas costas. E ele foi atingido com um tiro de fuzil. Então, onde é assim, qual é o ponto que se arguiu? Eu acho que talvez nem você tenha essa resposta, ninguém tem até agora, em que aponta que esse garoto estava armado. A perícia em algum momento comprovou isso, mostrou isso? Não, Roberto, de jeito nenhum. A gente lembra, inclusive, na época, né, esse crime ele foi muito repercutido, por sinal ele causou uma comoção muito grande na população e até teve uma repercussão internacional. Na época, a gente viu que a casa em que o João estava brincando com os amigos, ela foi fuzilada de uma forma brutal, né? E naquele momento estava, sim, acontecendo uma operação
da Polícia Civil, da Polícia Federal no Morro do Salgueiro, que foi aonde aconteceu esse crime. Essa casa que a gente está vendo aí nas imagens é a casa do tio do João, onde ele estava com os amigos. Então, eles estavam apenas brincando, eram adolescentes que estavam brincando. Essa casa ainda foi invadida pelos policiais e um dos amigos do João ainda foi obrigado a levar o menino, o corpo do menino, até um helicóptero da polícia. E não ficou até agora comprovado de que tenha sido em legítima defesa. E também o que a perícia conseguiu comprovar foi que o projétil que atingiu, né, o João, ele é compatível sim com as armas de 2 policiais que são citados nesse processo, que são réus nesse processo. Então, a Anistia Internacional, assim como a ONG Rio de Paz e outras ONGs também de direitos humanos estão reagindo, né, a essa decisão da Justiça do Rio. Perfeito, Cláudia. Daqui a pouquinho você volta, tá bom? Tá bom, Roberto, até já.